Queridos telespectadores da TV Canção Nova, do Sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje eu quero falar para vocês do santo querido desta semana, São José de Anchieta. De toda maneira, a Igreja comemora santos ao longo de todo o ano, não é só em junho. Santos muito queridos, muito importantes para a Igreja, e ao longo de todo o ano nós temos a ocasião de venerar os nossos santos e de manifestar a nossa devoção, sobretudo conhecer os santos e imitar o seu exemplo, o exemplo de sua vida. De fato, é isso que a Igreja pede no Concílio Vaticano II, que a principal devoção aos santos, isso é dito no documento importante sobre a Igreja, Lumen Gentium, documento sobre a Igreja, há um capítulo que fala a vocação à santidade. E aí também se fala da devoção aos santos e a Nossa Senhora. A principal devoção aos santos é a imitação de suas virtudes. É olhar para eles e aprender deles como viver como bons cristãos, como perseverar na fé, como praticar a vida conforme o Evangelho. Pois bem, nós celebramos no último dia 3 a festa bonita do Sagrado Coração de Jesus, recordando que Jesus é a expressão da misericórdia do Pai para todos nós, e neste ano de modo todo especial. E o mês de junho todo é também o mês do Sagrado Coração, em que nós podemos prolongar isso que nós celebramos no dia 3 passado, na sexta-feira da semana passada, que foi a festa solene do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus representa para todos nós justamente o coração misericordioso, bondoso de Deus. E já há alguns anos nós temos na Igreja a prática de rezar pela santificação dos sacerdotes, pelas vocações sacerdotais, para que aqueles que na Igreja desempenham o papel do bom pastor tenham também o coração do bom pastor. O coração do bom pastor é o coração de Jesus, coração manso e humilde, um coração misericordioso, um coração atento às necessidades, aos sofrimentos do próximo, enfim, um coração interessado no bem e na salvação dos irmãos. E eu peço também a você que me ouve, continue a rezar ao longo de todo esse mês pelos sacerdotes, pelos seminaristas, pelos religiosos também, pelas vocações sacerdotais e religiosas, para que aqueles que são chamados a esta vocação possam corresponder com generosidade, com alegria e ser também imagem do coração de Cristo no meio da humanidade. Nesta semana, no dia 9 de junho, nós recordamos um santo muito querido de todos nós aqui no Brasil, São José de Anchieta. São José de Anchieta, elevado aos altares há poucos anos pelo Papa Francisco, foi um presente que ele deu ao Brasil logo no início do seu pontificado. E nós queremos manifestar a nossa devoção a São José de Anchieta por aquilo que Anchieta nos inspira, nos ajuda para vivermos melhor a nossa fé e a nossa missão. Então a gente olha para São José de Anchieta primeiramente como um religioso. Ele foi um religioso jesuíta que procurou viver segundo a proposta de vida religiosa de Santo Inácio de Loyola, a maneira jesuítica justamente de viver a vida consagrada religiosa. E como tal ele foi então um grande missionário. Veio de Portugal, da Espanha para o Brasil, ainda jovem, e se dedicou aqui inteiramente à vida missionária. Mesmo sem saúde boa, sempre teve problemas ao longo de toda a sua vida, mas fez um imenso trabalho missionário com todo o desconforto daquela época, no final de 1500 ainda. Ele chegou ao Brasil em 1553 e em São Paulo, praticamente iniciou a cidade de São Paulo com a missão dedicada a São Paulo Apóstolo, juntamente com o padre Manuel da Nóbrega e outros companheiros jesuítas. E lembrar que Anchieta, nessa época, 1554, nem era padre, ele era apenas um religioso. Ele tinha feito noviciado, e estava se preparando para a ordenação sacerdotal que veio 8 anos depois. Pois bem, Anchieta, portanto, um religioso, um missionário,
Anchieta, um grande educador dos indígenas e também das crianças, dos portugueses que começavam a chegar, não só em São Paulo, mas também, sobretudo, iniciando no litoral da Baixada Santista, em São Vicente, Itanhaém, depois em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, em Vitória, e continuando até a Bahia. Todo o litoral do Brasil foi evangelizado e assistido por São José de Anchieta. Por fim, São José de Anchieta é um testemunha da fé. Testemunha da fé, um sacerdote querido, amado pelos indígenas, um pacificador que procurou justamente a boa convivência entre indígenas e portugueses, e sobretudo entre os próprios indígenas das várias tribos, procurando promover a paz. Que pela intercessão de São José de Anchieta nós também sejamos hoje esses missionários tão necessários à Igreja, sejamos, e aí eu convido os religiosos, os padres sobretudo, sejamos religiosos, sacerdotes, como foi Anchieta, dedicado ao próximo, dedicado às missões, dedicado justamente a testemunhar a vida nova segundo o Evangelho. E nós em São Paulo estamos muito felizes, porque São Paulo deve a sua origem também ao trabalho do missionário São José de Anchieta. Nós temos em São Paulo, perto da Praça da Sé, da Catedral Metropolitana, o pátio do colégio, onde é lembrada a origem de São Paulo e onde se conserva também uma relíquia bonita de São José de Anchieta, numa capelinha lá na igreja do pátio do colégio. Quem é de São Paulo ou que vem a São Paulo, não deixe de visitar a igreja do pátio do colégio, onde São José de Anchieta é recordado. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.